aplauda Ele nessa noite. Pode ser mais forte, diga glória, diga aleluia. Exaltado aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. E o Senhor tem mais um pouquinho do céu para nós essa noite. Através da pastora Regina, nós vamos nessa noite ouvir a palavra do Senhor. Que você venha continuar com o teu coração aberto, porque o Senhor tem algo reservado do céu para cada um de nós essa noite. Aplauda o Senhor pela vida dela em nome de Jesus, amém? Aleluias, glória a Deus. Igreja do Senhor, boa noite. A paz esteja com todos, amém? Você que está me assistindo no canal Casa Igreja, a paz esteja no seu lar. Boa noite, que o Senhor venha manifestar o poder dele nesta noite na sua vida. Em nome de Jesus, igreja, estende as suas mãos para cá, vamos orar para que Deus venha tomar a minha vida nesta noite e falar através de mim a vocês. Estende as suas mãos para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, na Tua soberana presença, Pai, eu me entrego em Tuas mãos e peço ao Senhor que me usa da forma que Te agrada. Ó Deus, que nada possa impedir o agir do Senhor nesta noite, nenhum mal possa paralisar a palavra do Senhor de ser pregada. Ó Pai, que nessa noite o Senhor venha falar através de mim, que nada venha barrar, Senhor, a mente do povo que aqui está para ouvir. Pai, usa-me como canal, Senhor, nesta noite. Ó Pai, eis-me aqui, paralisa toda a obra das trevas que tenta impedir o agir do Senhor. Me cobre com teu sangue nesta noite. Ajuda-me, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ajuda-me a falar da maneira que te agrada. Nesta noite, Pai, eu me coloco na dependência do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, fica à vontade na minha vida nesta noite e me usa da forma que te agrada. Que vidas venham ser quebrantadas nesta noite, corações quebrantados, vidas venham ser alcançadas, almas venham ser libertas. Em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui, joga por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a retaliação do mal, todo o contra-ataque, Senhor, que nada possa impedir. Em nome de Jesus, abra a visão e a mente do teu povo para ouvir a tua voz. Nesta noite eu me coloco na tua dependência, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Agora à tarde que o Senhor me deu o tema, eu estava preocupada em que falar sobre essa mensagem. E hoje nós vamos falar de honra. Nós vamos falar de honra. Vamos dizer bem alto assim, exaltar e honrar. Honrar e exaltar. Há uma diferença entre honrar e exaltar, e nós vamos ver isso nesta noite através da palavra. O tema dessa mensagem é exaltar e honrar. Existe uma diferença muito grande, e nós vamos ler. Eu começo abrindo a palavra do Senhor com o versículo Provérbios 3:9. Abre aí Provérbios 3:9, que nós vamos estar dando início à palavra do Senhor no livro de Provérbios 3:9. Aleluias, glória a Deus. Provérbios 3:9. É o versículo que o Senhor me deu para estar abrindo esse tema nesta noite. Hoje é o culto de primícias. Vamos ler lá, está dizendo assim, Provérbios 3:9, diz assim: honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor com os teus bens. Aqui está falando para honrar o Senhor, mas existem várias formas de honrar o Senhor, com o seu melhor tempo, com o seu melhor louvor, com a sua melhor adoração. Existem muitas formas de honrar ao Senhor e honrar as pessoas também. Nesse contexto aqui está dizendo, honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aleluias. E nessa noite nós vamos estar entendendo o que é honrar. Aleluias. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre honrar.
E o que quer dizer a palavra honrar? Quer dizer assim, quando você honra uma pessoa, você dá a ela um valor estimável. Você reverencia aquela pessoa quando você quer honrar ela. Honrar é mostrar uma consideração especial por aquela determinada pessoa. Honrar é respeitar, é amar. Às vezes a gente ama as pessoas, mas a gente não traz essa honra devida a elas. Tem pessoas que se sentem tão diminuídas, tão menosprezadas, porque as pessoas falam que amam, mas não honram, as pessoas não dão o valor especial necessário. E principalmente com o Senhor Jesus, muitos não têm tirado o seu tempo certo para o Senhor, o seu melhor tempo. Hoje é a primícia do Senhor, muitos não vêm para adorar o Senhor com aquela vontade de adorar. Às vezes está no louvor, está com os olhos abertos, está olhando o que está acontecendo em volta. É fechar os olhos e se entregar no trono. É fechar os olhos e adorar o Senhor com o seu melhor. É vir para a casa do Senhor com o seu melhor, com o seu coração quebrantado, decidido a perdoar. Isso também é uma forma de honrar. É o seu melhor tempo. Tudo se faz para trás. A hora que nós estávamos vindo, aí a Marcinha disse assim: não, pastora Regina, hoje eu tive visita, mas na hora que deu a hora de eu arrumar, eu disse: estou indo para a casa do Senhor, vou tomar banho e vou. Isso é honrar o Senhor. Ela tirou o melhor tempo dela, pastor Valdeci. Ela estava com visita, mas ela falou: aprendi com a Maria Alice. É hora de ir para o culto, se eles não quiserem ir comigo, eu estou indo. Isso é honrar o Senhor. O seu melhor tempo, a sua melhor hora é para Ele. É para Ele. Nós já temos tão poucos cultos, né? Na quarta, no domingo, e ainda tem pessoas que não tiram o melhor de tempo para o Senhor nesse domingo. E aí nós vamos estar lendo lá no livro de... Aleluias, glória a Deus. 1 Samuel 16. Livro de 1 Samuel 16, a partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluias. Hoje o Senhor tem um manjar para nós. Glória a Deus. Aleluias. 1 Samuel 16, versículo 10. Aleluias. Vamos ler. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 16. Aleluia. Vamos ler do 1. Vamos começar do 1 para nós entender aqui. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Aleluias, glória a Deus. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Uma estratégia que o Senhor deu ao profeta, né? Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Ele estava aqui de santificar, é trocar as vestes, lavar as mãos, se colocar pronto para ir fazer o sacrifício ao Senhor. Não era para ir de qualquer maneira. Aqui o profeta Samuel estava instruindo: vai então e se prepara para vocês ir comigo. E o Senhor tinha dado uma estratégia a Samuel que falasse que ia oferecer sacrifício, mas era para ele ir à casa de Jessé para ungir o rei Davi. Aleluias. E ele então vai ali com os filhos de Jessé, se prepara e vai sair para o sacrifício. E quando ele aqui obedeceu à voz do Senhor, o profeta, ele tinha medo de Saul matar ele. Ele falou: como eu vou, Senhor? O rei vai descobrir e vai me matar. Eu estou indo ungir a outro rei para pôr no lugar dele. Mas o profeta, confiando no Senhor, não temeu. Ele só perguntou: como é que eu vou fazer isso? E o Senhor então dá ali ao profeta a estratégia. É obedecer. Como foi esse último louvor, no final eu quero que vocês, os levitas, cantem novamente esse louvor. Eis-me aqui.
Eis-me aqui, porque não é fácil cantar esse louvor e não praticar. Esse louvor ele tem que entrar no coração. Eis-me aqui. Eu vou com medo, mas eu vou. Eu vou fazer temendo, mas eu vou fazer, Senhor, eu vou obedecer. O profeta Samuel, ele temeu pela vida dele, mas ele obedeceu. Eis-me aqui. E assim ele foi com os filhos de Jessé ao sacrifício. E a Bíblia vai dizer para mim que você, que sucedeu no 6, né, versículo 6, capítulo 16, 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele olhou a aparência de Eliabe, o filho primogênito de Jessé. Provavelmente que a Bíblia diz que ele era de estatura grande, boa, que ele tinha uma aparência bonita. Então, quando o profeta viu ele, é esse que vai ser o rei, né? Olhando por fora, olhando a estatura de Eliabe. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Meu Deus, o profeta Samuel pensava que Eliabe, por causa da aparência, a estatura, ele seria o rei. Deus não vê como o homem vê. Aqui mesmo o versículo diz, Deus não vê como o homem vê. Deus valoriza, Ele honra aqueles que Ele vê o coração. Aleluias. Então Ele vai e continua lá, né? Então chamou a Jessé Abinadab, fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco este o Senhor escolheu. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Meu Deus! Fez-se passar os 7 filhos de Jessé. Quando o profeta viu o primogênito, achou que era ele por causa da aparência e não era. E ele pergunta então para o homem, cadê? Acabou seus filhos? Não tem mais? Não, tem mais um mais moço, o pequenininho, o baixinho, o feioso. Ele está lá no pasto, lá, ó, cuidando. Aí ele fala, não, traz ele aqui. Que enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar à mesa, aleluias. Ninguém dava nada por Davi na casa dele. Enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar à mesa, porque eu vim aqui para... Eu quero é ele. O Senhor, ele não olha a estatura, ele não vê como o homem vê. Chama lá o feiozinho, o magrelinho, que nós vamos ungir. É ele, é Jesus. E ele estava lá. Então, traz-se ele. E a Bíblia vai dizendo que o profeta então, aleluias, o profeta então vai dizendo, aleluias, chamou então, e tê-lo era, então mandou chamá-lo e tê-lo a entrar. Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Meu Deus! Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ai, Jesus! Começou-se a honrar Davi quando ele assentou-se à mesa. Semana passada, Maria Alice estava comentando um fato que aconteceu no trabalho dela sobre assentar à mesa. E o Senhor dizia para mim, assentar à mesa é posição de honra. Assentar à mesa é só para pessoas especiais. Assentar à mesa é só para quem você estima muito, reverencia muito, para quem você ama. Assentar à mesa. Você não pega qualquer pessoa, né, irmã Edésia, e coloca à mesa da sua casa. Tem que ser especial para participar do banquete. E ela chamou ali, ela comentando comigo, e o Espírito Santo de Deus já me dando o tema, já me dando a mensagem, aliás, o tema ele me deu só hoje. E eu fui falando, sem assentar na mesa é posição de honra. Não é para qualquer pessoa. E Davi já começava ali a ser honrado, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar na mesa. Talvez os irmãos de Davi ficou irado, né? Aquele tampinha lá, porque tanto estão querendo exaltar ele.
Por que ele tem que sentar na mesa junto com nós? Tanto que Eliabe, que é o filho primogênito de Jessé, quando Davi chega lá para levar os alimentos, quando eles estão na batalha ali para pelejar contra o Golias, ele fala, o que você veio fazer aqui? Ele já começa ali, né, rejeitando Davi. O que você veio fazer aqui? Não, eu vim porque eu vim trazer os alimentos, mas o que está acontecendo aí? E ele já começa a tomar partido com autoridade. Porque quando ele é ungido com chifre, o Espírito Santo se apossou dele. O Espírito do Senhor, a coragem já tomou conta daquele menino. Ali fala ruivo, bonito, de olhos. Aí, mas o que a Bíblia está dizendo? Mas os irmãos não viam assim. Muitos não veem como o Senhor vê, aleluias. Tanto que o profeta confundiu o primogênito com o caçula. Ou seja, naquela época era o primogênito que tinha as prioridades, que tinha, né, pastor Valdeci, que eram os mais considerados. O primogênito era o melhor, era para ele, mas aqui não, o Senhor falou, esse aí eu rejeitei. Eu quero é o caçula. Eu quero é o pequenininho mesmo, é aquele que, a rapa do tacho que está aí. Aleluias. Então aqui já começa assim a trajetória das vitórias de Davi, a partir desse momento que eles esperam ele para chegar e assentar à mesa, e ele ainda nem era ungido, ainda nem tinha derramado o azeite sobre ele, e a honra já estava vindo sobre ele. Eu preciso esperar ele para que ele sente à mesa, e enquanto ele chegar, ninguém come. Meu Deus, e o povo vai ver que está morrendo de fome, né? Nossa, esse miséria não chegar, nós vamos matar ele. Ele tem que chegar logo, porque nós estamos com fome, eles estão aí exaltando. Mas existe uma grande diferença entre exaltar e honrar. Naquele momento, Davi estava sendo honrado, aleluias. Então, assim acontece que começa ali a trajetória de Davi. Ele sendo honrado enquanto ele não chegar. O profeta não ia embora e não ia deixar de ungir. Então, começa Davi ali, o Espírito Santo de Deus, autoridade e coragem. Ele já vai e mata um leão. E ele já vai ver esse Golias. E ele já vai e começa a fazer um reboliço. Aleluias. Aleluias, um reboliço. Vamos ler, vai mais para frente um pouquinho, nós já lemos essa passagem de Davi. Nós vamos ler em 1 Samuel 18. Quem está entendendo, diga amém. Aleluias, vamos mais para frente um pouquinho. 1 Samuel 18. Glória a Deus, vamos ler a partir do 1. Glória a Deus, vamos para frente um pouquinho, vamos caminhar aí. A amizade de Jonas para com Davi, nós vamos ver agora uma outra honra que foi feita neste lugar. Davi já aprendeu a honrar, já ali, que ele chegou, sentou na mesa, ele foi ungido, ele começou a ter autoridade, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, o amor no coração. Vamos ler a amizade de Jonas para com Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou. Eu falo Jonatas, não sei se é Jonatas, é Jonatas, né? Jonatas se ligou com a de Davi. O que de Jonatas que se ligou com Davi, igreja? A alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Aleluias! Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seu pai, ou seja, o rei já catou Davi ali, né? Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Meu Deus, o homem despiu todinho, né? Ele amou tanto Davi, que ele começou a tirar tudo que estava sobre ele e colocou sobre Davi. O amor, ali começou uma aliança, uma amizade, algo sobrenatural entre Davi e Jonatas. E a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo para mim e para você, que ele começa ali com toda a honraria, tirando tudo que estava sobre ele e colocando sobre Davi. A capa significava proteção. Ele tirou a proteção dele e colocou sobre Davi. Capa na Bíblia é proteção. Os reis usavam, né? O povo usava essas capas como proteção. Então a capa ali significava proteção. Ele tirou dele e colocou sobre Davi. E ele coloca também a armadura. Ele tira a armadura dele e coloca sobre Davi. O que a armadura significa? Segurança. Ele tira também, ou seja, ele tirou a proteção dele, tirou a armadura, a proteção e a segurança que estava sobre ele e colocou sobre Davi.
Olha como que esse homem era honrado em todo o tempo. E aí a Bíblia vai dizendo que ele tira a espada também, a eficiência, e coloca sobre a mão de Davi. Ele tira a espada. E depois a Bíblia vai dizendo que ele tira o arco também. O arco significa o poder. E ele tira também o arco e coloca. E o cinto, a amizade. O cinto ali era que simbolizava a amizade dos dois. Então, toda vez que Davi olhava para aquele cinto, para aquele arco, por tudo que Jonatas deu ele lembrava de tudo, do amor, da amizade, de tudo ali, quanto eles se uniram ali, a amizade. Então, quando ele olhava, meu amigo que me deu aquele cinto, quantas coisas boas que a gente ganha de pessoas que nos têm como pessoas especiais, pessoa que nos ama como servos de Deus e nos presenteia. Às vezes a gente fica até sem graça em receber, mas é amor, isso aí é respeito, é amor, isso aí é a gratidão, é a pessoa fazer você saber que você é especial. E aí ele dá tudo aquilo que estava sobre ele para Davi naquele momento, aleluias. E ele continua, né? Vamos para o 2 Samuel. Não, vamos continuar no 20. 1 Samuel 20, pastor. Aleluias. Nós estávamos nos 18, vamos para o 20. Quando eles fazem uma aliança, aleluias, 20, do 12 ao 17, quando Davi e Jonatas fazem uma aliança. Depois de tudo isso ter sido feito, então Jonatas coloca a capa, a armadura, o cinto, o arco sobre Davi. E no 20, versículo 20, a partir do 12, fala sobre a aliança de Jonatas com Davi. Então disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que a este aprover. Se não te fizer saber, eu não te deixarei ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo. Tem sido com meu pai. Ou seja, ia haver uma peleja ali, ele já estava falando: Davi, você cuidado. Olha para você ver, ele era filho, né? Mas só que ele amava tanto que quando tinha essas emboscadas, ele avisava, ele era tão fiel. E ele vai dizendo mais: se eu não então ainda vier, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Ou seja, ele estava dizendo para Davi: quando você for rei, usa de bondade comigo, porque ele sabia que Davi ia tomar o trono, ele sabia que Davi ia ser ungido, que ia tomar o lugar do pai dele. Então ele vai dizendo isso para ele: para que eu não morra, nem tampouco cortarás de mim, jamais da minha casa a tua bondade. Aleluia. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Aleluia. Assim fez Jonatas a aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E o que estava acontecendo aqui? Ele estava falando: quando você for rei, toma conta de mim, toma conta da minha família, quando não existir mais nenhum dos seus inimigos. Promete para mim que você vai estar cuidando. Então ali há uma aliança, e Davi renova essa aliança com Jonatas. No começo lá, quando eu li, no 18, eles começaram e agora eles renovam. Promete para mim, eu sei que você vai ser rei. Com outras palavras, ele estava querendo dizer: lembra de mim, lembra da minha casa, da minha família. Uma promessa ali que Davi faz para Jonatas. Porque ele saberia que eles iam morrer ao fio da espada. Ele saberia que essa guerra Davi ia ser vencedor. Aleluias. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então há feita essa aliança, essa promessa. Davi ali, porque Jonatas era um amigo fiel e amava e sabia honrar, tanto que ele se despiu para vestir a Davi com as coisas que ele usava, a armadura. Aleluias. Vamos para o 2 Samuel 9. Quando Davi vai, aleluias, vai honrar a promessa que fez para o seu amigo, aleluias. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas, glória a Deus. Nós vamos ler a partir do 5.
Aleluia. 2 Samuel 9. Vamos ler a partir do 5. Glória a Deus, porque o versículo é grande, os versículos são grandes e a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, a casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Davi tinha perguntado se arrestava alguém da família de Saul e de Jonatas. E o povo revela ali, o empregado revela que Mefibosete era filho dele e existia. Quando houve essa peleja que Davi pelejou, Mefibosete tinha 5 anos. Então, sucedeu-se que Jonatas morreu, passou-se mais de 20 anos, há alguns teólogos que falam 20, 25 anos. Então, ele vai e lembra que ele tinha feito uma promessa. Aí ele pergunta para o servo, porventura, aqui no começo do 9, há alguém que resta da família de Jonatas? Aleluia! Para que eu use de bondade com ele. Aí ele vai e fala, eis aqui o teu servo, Mefibosete, fala para Davi. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, aleluias. Ele falou, Mefibosete, a partir de hoje tudo que era de teu pai é teu, tudo que era de Saul, que é o avô, é teu, e tu vai comer na mesa comigo. A partir daquele momento, Mefibosete não ia precisar mais, mas para honrar a promessa ao pai, ao legado que Jonatas deixou. Ele falou, a partir de hoje você vai comer na mesa comigo, lugar de honra. Eu vou colocar você na mesa no lugar de honra. Glória a Deus, aleluias. Então ele vai dizendo para ele, a partir de hoje tu comerás na mesa comigo. Glória a Deus. Vamos continuando aqui, aleluias. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo para ter olhado para um cão morto tal como eu? Deus não vê como o homem vê, Jesus. Deus mandou, Davi fez a promessa e Deus fez lembrar. Deus não vê como o homem vê. Mefibosete se achava um cão. O que fiz eu para merecer isso? Aleluias. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-as, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão, que coma, porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Aleluias! O que ele está dizendo aqui? Vamos continuar. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Meu Deus, aquele menino que estava esquecido lá, agora comia na mesa como um dos filhos do rei. Meu Jesus, o nosso lugar de honra está guardado na glória, aleluias. O nosso lugar de honra está guardado, você não entendeu? O lugar na mesa meu e seu está nos esperando. Está guardado que um dia nós vamos sentar na mesa do rei. Um dia nós vamos sentar na mesa do rei. Eu acho que falta muito pouquinho assim, ó. Falta muito pouquinho assim para nós sentarmos na mesa do rei e sermos honrados. Glória a Deus. Mas a aliança, a promessa, o amor, tudo que você disser, seja fiel nas suas palavras. Seja verdadeiro no que você faz. Para que tudo se vá bem, para que o Senhor venha honrar você no dia. Porque Ele vai puxar a cadeira e falar, pode assentar, filho meu. O seu lugar está preparado aqui. A mesa do rei. Está preparada a mesa do rei lá na glória para mim e para você. Aleluias. Ele falou, vai ter tudo para Mefibosete. Você prepara, trabalharás. Mas ele vai sempre comer na minha mesa. Porque eu tenho um carinho especial por este menino. Eu prometi ao pai dele que eu ia cuidar da casa dele. Aleluias.
Aleluias. Agora vamos para o 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Quantos que tinha lá na casa que foi falado? Tinha o homem lá, o Ziba lá, tinha uma família numerosa. Eram todos servos dele, de Mefibosete. Aleluias. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meu Deus. Ele tinha a casa dele, ele tinha os servos dele, ele tinha tudo, mas ele comia na mesa do rei, porque era um privilégio. O rei falou, a partir de hoje, Ziba, ele vai comer, ele pode ter tudo lá à vontade, servos, tudo na casa dele, mas eu quero ele na minha mesa. Eu estou honrando o legado que o pai deixou. Davi honrou o filho, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Pensamos bem o que fazer aqui, porque é chegado os dias, os findados dos dias, mas não sabemos quanto tempo ainda falta. Nem os anjos do céu, mas o que nós fazemos fica. Fica para ser reconhecido, não é esquecido, não. Nada que nós fazemos nem tão bem, nem quanto mal. Não é esquecido, aleluias. Contando para vocês um testemunho, dentro desse contexto rapidinho. A minha irmã, quando ela era mais nova, ela trabalhou na casa de uma amiga. E ela fazia tudo perfeitinho ali para a amiga. Minha irmã era muito caprichosa e tudo. Então, quando ela veio a falecer, a minha irmã, ela trabalhou muitos dias na casa dessa menina, a menina podia pagar pouco e tudo, ela faleceu, a minha irmã. Faleceu aos 47 anos. E ela deixou uma filha. E essa minha sobrinha ficou viúva aos 25 anos. E a minha sobrinha, então, estava passando prova. O marido foi assassinado e ela tinha 3 crianças pequenas. Uma criança era de colo. E um dia essa mulher viu a minha sobrinha passando e me perguntou, Regina, ligou para mim, essa sobrinha sua está morando aqui agora? Quando a mãe dela morreu, ela não morava mais aqui. Eu falei, Dimar, a minha sobrinha ficou viúva. E ela voltou para cá, para o bairro, e ela está passando uma prova muito grande. Ela falou, eu pude perceber assim, uma fragilidade de longe, o que ela está precisando? Aí eu falei, menina, ela está com criança de colo, ela precisa de fralda, ela precisa de leite, ela está passando uns dias de prova, até que se arruma os documentos do marido, para ela poder receber a pensão, porque ele trabalhava de carteira assinada. Ela vai um dia e fala, deixa comigo. Irmãos, vocês têm noção do tanto de coisa que ela levou lá na minha casa para minha sobrinha. E ela mal conhecia a minha sobrinha, porque quando a minha irmã trabalhou para ela, minha sobrinha era pequenininha. Assim como Mefibosete. Era criança pequena. E a minha irmã deixava com meu cunhado, ia lá dar faxina na casa dessa menina. Ela tinha uma loja. Então, ela não conheceu, não tinha intimidade, não tinha contato com a minha sobrinha. E quando ela soube dessa história, ela falou, ela foi lá em casa com o marido de carro. Ela levou leite, ela levou fralda, ela levou biscoito, ela levou tudo que criança precisava. E ela disse assim para mim, eu gostava muito da mãe dela. Eu não a conheço direito, nem tenho intimidade, mas pelo tudo que a mãe dela fez por mim, hoje eu posso recompensar através da filha. Nesse dia eu chorei, porque eu falei, a minha irmã foi, mas ela deixou um legado bom, porque hoje, se não fosse assim, a minha sobrinha não tinha encontrado essa mulher, e ela não tinha reconhecido. E ela falou, eu amava muito a sua irmã. Ela era uma boa pessoa, muito caprichosa, muito sofredora. E hoje o pouco que eu posso fazer para a filha dela, eu estou fazendo. E falou, o que você precisar mais, pode me avisar. Mas ela levou tanta coisa que eu fiquei até com vergonha de pedir mais alguma coisa, né, irmão? E aí nós agradecemos. E eu entrei para dentro e falei, Senhor, viu? A minha irmã, ela não era uma má pessoa. Ela não aceitou o Senhor. Mas ela deixou um legado. Ela fez o bem quanto ela pôde. E aí essa menina, de vez em quando ela pergunta, minha sobrinha casou de novo, recuperou, assim, né, restaurou algumas áreas da vida, mas teve essa história que me comoveu, me deixou assim, impactada. Ela se lembrou e ela nem fez pela minha sobrinha, porque ela nem conhecia ela direito. Ela fez pelo legado, pelo amor que ela tinha pela minha irmã, que já tinha partido há mais de 10 anos, quando a minha sobrinha ficou viúva. A minha sobrinha, a minha irmã já tinha 10 anos que tinha falecido. Depois de 10 anos, foi reconhecido o que ela fez nessa terra. Aleluia, o bem que você faz nessa terra vai ser lembrado. Pode ser que você ainda não esteja aqui. Você que está me assistindo no canal Casa Igreja, se tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Porque vai ser lembrado. Alguém da sua família vai ser honrado. Ou até você mesmo, aleluias, por causa dos bem feitos seu. Alguém na sua casa, alguém na sua família, ou você mesmo.
o bem que você faz hoje pode ser lembrado amanhã. Amém? Vamos continuar aqui, que o tempo é curto. Quando estiver faltando pouco tempo, me avisa, porque eu falo muito, então eu vou passar do tempo aí, amém? Vamos então agora ler mais um e o último. Jeito de honrar uma pessoa. Vamos lá para o livro de Esther, aleluias, 3:8. É mais um e o último maneira. Existem N maneiras de honrar pessoas, mas nós vamos ler somente 3, porque o tempo é curto. Nós temos Amém? O tempo é curto e nós não podemos, extrapolar, e existe tudo com uma ordem em nome de Jesus na casa do Senhor. Esther 3:8, vamos lá rapidinho para nós lermos essa história também. Nós já falamos aqui de Davi, quando Davi foi ungido, E falamos da aliança que ele fez com um amigo que ele amava, como ele honrou o filho. Estamos falando de honra, mas agora nós vamos ver aqui, quando eu falei no começo do culto, exaltar e honrar a diferença. Amém? Vamos lá, Esther, livro de Esther 3:8. Para nós entender, nós temos que ler aqui no começo, para depois ir para o fim do livro, amém? Mordecai está dizendo assim, a partir do 8. Aqui no texto, como é que fala esse texto aqui em cima? O título. O título é Mordecai odiado por Amã. Nós vamos ler a partir do 8, porque não dá para ler todos os versículos, mas você pode estar estudando essa história no seu lar, pega a Bíblia na sua casa, lê Bíblia, igreja, que vai chegar um tempo que vai ser tirado de nós. Lê Bíblia, lê nem que seja 10 minutos, 20 minutos, lê as histórias da Bíblia para você entender, para que ninguém te engane, para que ninguém venha dominar a sua mente, contando histórias mentirosas, contando histórias distorcidas. Lê Bíblia, igreja, que vai ter um tempo que você vai querer a Bíblia e ela não vai poder ser lida. Vai ser tirada. Lê Bíblia, igreja. Vamos ler lá, 3:8, Esther 3:8. Diz assim: então disse Amã ao rei Assuero. Até agora eu não li ali, que eu estou estreando aquela tela maravilhosa ali que o pastor Valdeci pôs. Então vamos ler ali, né, pastor? Não desfazendo, mas nós vamos ler ali agora. E Amã disse ao rei, se tiver alguma versão diferente, vocês me avisem, por favor. Assuero. Então Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Aleluias. No 9, né? Se bem parecer ao rei, decrete-se que os mantém, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Não, vamos ler de novo, eu li errado aqui, irmãos. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Eu li mantém, né? Misericórdia. Aí que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Naamã, um homem, dominado pelo mal, estava levantando ali, acendendo a ira no rei, falando do povo judeu, que estava vendo ali um povo que não condizia com as coisas do rei, com um povo que não obedecia, que levantava as leis, tudo mentira. Ele estava excitando o rei contra Mordecai, aleluia. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Eles falam Agagita porque era de Agage, mas a Bíblia não diz, mas Amã era Amalequita. Eles falam Agagita porque era de Agage, Mas ele era Amalequita e ele odiava o povo judeu. E ele se acendeu uma ira contra Mordecai e ele estava excitando o rei. Falando, é um povo que está vivendo aqui no meio, que é um povo que não obedece, tem umas leis diferentes, porque obedecia a Deus. Um povo que vai trazer problema para o rei. Então o rei tira o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Vamos para o 11. E disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer deles o melhor que for do teu agrado. Quando o rei tira o anel e dá para Amã, ele estava dando a assinatura dele para um homem com coração maldoso.
excitando o rei contra Mordecai. E ele dá o anel. Então o anel significava o quê? Qualquer decreto que Amã levantasse ali e colocasse o anel como um selo, estava selado. Era a palavra do rei. O rei deu àquele homem covarde, aquele homem maldoso, a palavra dele. Aí ele vai dar o anel e fala, tudo que você fizer, esse povo está nas suas mãos, nas mãos de um homem do coração ruim. Aleluias. Vamos continuar lendo aqui. Eu parei no 11, né? Eu parei na onde? No 11, isso mesmo. E disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o melhor que for de teu agrado. Aleluia. Então, o rei decreta a morte dos judeus, mas não era o rei. Era o bendito lá, né? Estava lá, excitando o rei, é um povo que não obedece, tudo mentira. Então, ele levanta esse decreto que era para matar todo o povo judeu, mas só que cai por terra toda a astúcia desse homem, porque o rei da terra fala uma coisa, mas o rei dos reis fala outra através para nossas vidas. O rei dos reis fala outra. O rei da terra deu autoridade àquele homem de coração duro para matar o povo judeu. Mas só que não era a última palavra vinha de Deus. Então Esther fica sabendo desse decreto. Esther fica desesperada porque a rainha era judia. E a rainha fica sabendo desse negócio que estava sendo escrito, desse decreto, que esse homem de coração miserável levantou para matar o povo judeu. Vamos andar para frente aqui. Esther promete, então, interceder para o seu povo. Aleluia. Vamos para Esther 6. Então, vai baixando o decreto que ia matar todo aquele povo. E ele estava doido para pegar, era Mordecai, né? Era o alvo dele, né? E o rei deu autoridade, mas só que quando nós somos alvo do inimigo, se o rei dos reis não falar, nada vai acontecer. O que era para ser para Mordecai virou para Amã. O mal que ia ser feito para Mordecai foi feita a Amã. A Bíblia está dizendo, que eu li os versículos aqui, que o rei exaltou a Mordecai. O rei exaltou a Amã, desculpa. O rei deu exaltação e o povo se curvava. Por que ele ficou tão irado? Porque o rei exaltou a ele. O rei exaltou a Amã e o povo se curvava diante dele. Quando deu o anel, deu autoridade, deu a palavra do rei. Deu plenos poderes. Era como se ele tivesse falado assim, ó, eu assino embaixo tudo que você fizer. Então, quando o povo via esse homem, o povo se curvava diante dele. Mordecai não. Mordecai não se curvava. E isso chegou ao ouvido dele. E isso acendeu a ira. Acendeu a ira em Amã. Ele falou, ó, Mordecai não se curva quando você... Ele não te tem como você é realmente. Mas o que ele estava? Exaltado. Eles não estavam honrados. Ele estava exaltado pelo rei da terra. Ele estava exaltado pelo rei da terra. E então ele fica sabendo que ele não se curvava diante dele. Aleluia. E aí se acende a ira contra ele. E ele vai e acende a ira no rei. E acontece tudo isso. Só que Esther intercede. Pregou os 3 dias de jejum em favor do povo. E nós vamos ler aqui a partir do 6. Esther 6. 1, vamos lá. Amã forçada a honrar a Mordecai. Aleluia. Eita glória, aleluias. Aleluia. Deixa eu só procurar um versículo. Continua aí que nós vamos ler. Eu vou procurar um versículo aqui onde que fala quando o rei exalta ele. Só um minuto. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. É no 7? Não, nós vamos ler o 6. É para trás, eu acho. Quando ele... 6, 7? Deixa eu ver se é mesmo. Vamos lá. Amã forçada a honrar Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Ou seja, o rei perdeu o sono. Quem fez o rei perder o sono? Quem fez o rei perder o sono, igreja? O próprio Deus, aleluias. Naquela noite o rei perdeu o sono. Estava preparada ali, irmã Edésia, uma forca para enforcar Mordecai. Naquela noite o rei perdeu o sono. Deus estava no controle. O inimigo estava trabalhando. Por que o rei perdeu o sono? O rei perdeu o sono porque o próprio Deus o fez perder o sono para ler o livro da lei. Ele pediu lá, traz lá o livro dos feitos memoráveis. E se leu diante do rei. Olha para você ver, acordou de madrugada o homem para ler um livro
Da onde que tem isso, gente? Aonde que vai alguém acordar para ler um livro, pastor, de madrugada? Traz lá o livro da lei, se era a hora desse homem estar querendo ler o livro da lei. Acredito que o servo dele falou, pelo amor de Deus, tem hora pior para esse homem ler. Não. O servo foi lá buscar, porque quando o rei dava uma onda, os servos tinha que estar dormindo, tinha que levantar correndo e buscar, e nem dormir, né? Porque existiam os plantão da noite e os plantão do dia, né, pastor? Então falou, busca o livro lá. Eles devem ter falado, misericórdia, isso não é hora de ler, não. Mas o próprio Deus incomodou o rei e falou, vamos ler o que está escrito. Então achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Ou seja, ali naquele livro, quando se leu, ele descobriu assim, Mordecai percebeu uma conspiração contra a vida do rei. Os dois eunucos que guardavam a porta preparou uma conspiração para tirar a vida do rei. E Mordecai denuncia eles. Olha como que Deus é lindo. Deus acordou o rei, fez ele perder o sono, fez ele ler o que estava favorável ao Mordecai. E estava preparado uma armadilha, estava preparada uma forca para esse homem. E Deus acorda ele, é assim que vai acontecer comigo e com você. O rei dos reis, ele não dorme, aleluias. Para honrar a mim e a você, ele acorda quem ele tiver que acordar. Aleluias, ele vira contra quem ele tiver que virar. Vamos lá. Então ele vai e vê que quem fez isso foi Mordecai. Procurando matar o rei Assuero, ele denunciou a tramóia. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o servia. Eles falaram, gente, o homem denunciou uma conspiração contra o rei, contra mim, e nada foi feito. O que agrado que vocês deu para esse homem? Nada, não foi feito nada. E eu acredito que o tempo tinha passado. E ficou esquecido aquele feito de Mordecai. E o rei, aí eles respondem o servo, não fez nada para ele não. Será que tinha que fazer alguma coisa para ele? Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã, quem estava lá? A igreja. Eita, meu Deus, o homem estava na reta. Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Ô, gente, ele estava vindo para falar, ô rei, vamos enforcar logo esse judeu miserável ali, que ele não se curva diante de mim. Mordecai não ia se curvar diante de qualquer coisa. Nós, servos de Deus, nos curvamos diante do Deus, o rei dos reis. Nós nos curvamos diante do Todo-Poderoso, do grande eu sou, aleluias. Nós nos curvamos só diante dele. E ele entra, né, todo. Não, vou lá falar com o rei, que a forca já está pronta. O inimigo está vindo. E o Senhor já acordou o rei, já falou com ele, ó, esse homem aí merece honra. E olha como que o rei é inteligente e astuto. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. E disse o rei, entra, pede que ele entra. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse o rei disse para ele, entra aí. Então entrou Amã. E o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? A pergunta, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Cheio da soberba, da arrogância, sabe por quê? De que ele estava assim, irmãos? Porque ele foi exaltado pelo rei, ele não foi honrado. O Senhor, o Espírito Santo de Deus estava dizendo para mim assim, exaltação traz soberba. Exaltação traz orgulho, exaltação traz inveja, exaltação traz tramóia, mente dominadora. Ele foi exaltado pelo rei e o coração dele se encheu de orgulho, soberba, de tudo que não prestava. O Espírito Santo de Deus estava revelando isso para mim nessa tarde. Olha o que dá ser exaltado. Ele foi exaltado pelo rei da terra. Você vai ser honrado pelo rei dos reis, aleluias, aleluias, eu e você vai ser honrado pelo rei dos reis. Eu senti irmãos, vocês não têm noção do que eu senti quando o Senhor falou comigo, olha o que dá. Esse homem foi exaltado pelo rei da terra, e olha o coração dele como é que já estava. Né? Vem aquela história assim, quem que você acha que merece o bem? Eu. E o mal? Pastor Valdeci? Está repreendido, amarrado. Por que queremos o bem para nós e o mal para o outro? Se nós todos somos defeituosos, pecadores, o pó da terra.
exaltação, irmãos. Por isso que muitos dentro da casa do Senhor, quando ele é exaltado e não honrado, ele se sente melhor do que todos. Ele acha que a irmã Elizabeth não merece o melhor, é o pior para ela. A irmã Marcinha, deixa eu ver se eu agrado a cara da irmã Marcinha. Ah, bonitinha, riu para mim, ela merece. Fico selecionando os irmãos da igreja que merecem, irmãos. Teve uma época na congregação que uma irmã não queria deixar eu dar um alimento para outra irmã. Aquilo no meu coração doeu. Falei, que isso? Só porque você não gosta dela, ela não merece comer? Meu coração doeu, porque se tem uma coisa que eu amo fazer, missões e ajudar as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas. Missão, meu marido sabe, eu tiro de mim para dar. Eu tiro de mim para dar, porque todos nós merecemos. O sol nasce para todos. Imagina se o Senhor fosse distinguir, esse sol vai ser para esse. Imagina se o Senhor fosse distinguir e fazer exceção. Imagina, nenhum de nós ia ter nada. Se o Senhor fosse separar, nos dias de hoje, quem merece e quem não merece, ninguém ia merecer, eu posso garantir, por causa do coração. Então, quando o rei está ali falando, o rei já sabia, o rei não era bobo. Então, Amã, o que você acha? Ele foi e falou, dentro dele, né? Amã disse consigo mesmo, no orgulho dele, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais, que o costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Meu Deus, o rei mandou pegar a roupa que ele vestia, o cavalo que ele montaria. Meu Deus, ele não mandou separar as vestes rasgadas, não. Ele pegou a roupa que o rei costuma usar. Jesus amado. Ele disse para ele as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo que ele costuma andar montado. Ou seja, para ele o melhor. O que é bom para mim é bom para você. Isso é amor. O que é bom para mim, isso é amor, isso é para você também. Então, ele vai e fala, traga as vestes reais que costuma usar e o cavalo que o rei costuma andar montado. E tenha na cabeça a coroa real. Entrega-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei. E vista delas aquele a quem um rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o deseja honrar. Aleluias. Ah, quem estava falando isso era o Amã, não era? Era ele que estava dando essa ideia, não era o pastor? É isso que tem que fazer, porque é comigo. Agora, se ele falasse assim, vai ser o outro. Se o rei tivesse revelado a quem ele desejaria honrar, ele falava, ah, dá para ele aí algum alimento, dá para ele qualquer... Pendura ele na forca que eu acabei de fazer lá, ó. Se ele soubesse quem era. Só que ele foi falando ali as estratégias. Não, você tem que fazer assim, você tem... Ele foi dizendo. Então, quando o rei revela, meu Deus. Ah, Jesus, quando ele revela. Oh, meu Deus. Então, ele falou com ele. Então, disse o rei Amã, 10, no versículo 10. Então, disse o rei Amã, apressa-te. Toma a veste e o cavalo, como disseste. Então, quem estava separando as coisas era ele mesmo. Então, vai lá, já que a ideia é sua, então vamos pôr ela em prática agora. Como disseste, faz assim para com o judeu Mardoqueu, que uns falam Mordecai. Caiu por terra o desespero, o homem. O orgulho do homem, a soberba do homem caiu por terra agora. Então, vai lá correndo, pega Mardoqueu lá. Umas Bíblias está na versão do pastor ali, Mardoqueu. Na minha, Mordecai, né? Deixa eu ver na minha, apressa-te, toma os cavalos, Mordecai no meu. Que está, irmãos, onde é que ele estava? Que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Aleluia. E Jesus falou com ele assim, vai lá, ele está sentado lá fora lá. Ele deve ter pensado, aquele lixo de homem que vai montar no cavalo do rei, vestir as vestes. Pois é ele mesmo. Então vai correndo e pega ele. Meu Deus do céu. Esse homem por dentro dele, acho que ele teve vontade de enforcar ele. Ele mesmo, né? Se enforcar sozinho ali na frente do rei. Então pega a forma que o rei achou de honrar a Mordecai pelo feito dele. Era dessa forma. Colocar ele no cavalo, vestir as vestes reais, colocar a coroa. Meu Deus! E o inimigo estava ali do ladinho, né? E quem teve que fazer isso?
o próprio inimigo. Quem teve que vestir o homem, irmã Edésia? Quem teve que botar o homem no cavalo? O próprio inimigo dele. Quando Deus quer, Ele usa. Quando Deus quer, até o seu inimigo vai ter que te ajudar. Aleluia. Ah, não, o Senhor merece um aplauso. Ah, o Senhor merece. Quando Ele quer, você não entendeu? Até o inimigo vai ter que te ajudar. Até o inimigo vai ter que te adornar. Quando o Senhor quer, até o inimigo vai ter que te vestir, vai ter que te adornar, vai ter que passear com você. Olha o que vai acontecer, que agora depois que ele faz isso, igreja. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, não, muito contente, né, quase morrendo de infarto, né? E levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eita glória, aleluias! Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Meu Deus! Olha a humildade de Mordecai. Ele voltou o mesmo lugar. Quando a pessoa é humilde, ela é honrada, ela ganha tudo, mas ela continua na humildade. E o outro voltou como? Nossa, quase infartando, angustiado. Foi lá contar para a família dele. Ele foi lá contar para a família dele o que tinha acontecido. Quando o Senhor decide, quando Ele decreta, até aquele que preparou a forca vai ter que te ajudar, vai trazer na sua presença pela ordem do rei. Vai ter que reconhecer o Deus que eu e você serve. Vai ter que reconhecer que o Senhor deseja nos honrar. Nos dias de hoje, muitos nós somos afrontados, somos humilhados, mas o Rei dos Reis, nesta noite, manda dizer assim, Ele decidiu honrar a mim e a você, e até os nossos inimigos, vai ter que aceitar, aleluias. Oh, decanta, labassuri, canta, labaxeira, oh, oriana, labas, decanta, labaxeira. Ah, Jesus lindo, quando o Senhor decide, até o inimigo tem que ajudar. Você que está me ouvindo no seu lar, quando o Senhor decide honrar, não pode, ninguém pode parar. Até os seus inimigos vai ter que trabalhar, vestir, subir no cavalo. Vai ter que colocar a coroa na sua cabeça e vai ter que passear com você dizendo assim, esse é o homem que o Senhor deseja honrar. Esse é um homem de honra, de valor inestimável para esse Deus. Aleluias. Quando Ele decide, não tem para ninguém pode impedir. Existe um louvor muito lindo que fala a respeito de Davi. Que ele fala, quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou. Para ele não importa se és leigo ou doutor. Ele escolhe e está escolhido, é dele o querer. Ele escolhe e está escolhido, é dele o querer. É um louvor que fala sobre Davi. Quando ele decide, ele escolhe e está escolhido, é dele o querer. Quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, porque Pedro não tinha estudo nenhum. E quando ele foi diante lá dos escribas, dos homens da lei, ele falou, quem é esse? Onde que ele estudou? Ele não tem estudo nenhum, não, é Deus mesmo. Eles perguntam que homem é esse, porque ele fala de um jeito, e mesmo assim ele fala melhor que nós. Por quê? Porque o Senhor que deu a instrução. Ele não era estudado, os homens da lei ficou pasmados. Não, mas ele está falando de um jeito que parece, está melhor que nós na fala. Quem deu aquilo para ele foi o próprio Espírito de Deus, foi o nosso Deus. É Ele que dá, é dele o querer, e ninguém pode impedir. Aleluias, quando o Senhor decide honrar. Então, a forma que Davi honrou, a aliança que fez com o amigo foi honrando ao filho, dando tudo ao filho. Aí Davi também, o Senhor manda o profeta, põe ele na mesa, porque a partir de hoje já começa o legado, esse homem ser honrado, era um menino ainda. A partir de hoje a mesa, posição de mesa é posição de honra. Só pessoas especiais sentam na nossa mesa. Nós não pegamos qualquer pessoa para colocar na mesa. E lá no grande dia, na mesa lá, no céu, nas bodas do Cordeiro, não é qualquer um que vai sentar, aleluia. Não
é qualquer um que vai sentar. A mesa são para os filhos de Deus, os especiais, os que se fazem especiais, os que se fazem prediletos, aqueles que se fazem presentes na casa do Senhor, que tira a sua melhor primícia, que é o tempo, que é o melhor louvor, que é a melhor oferta. Eu li em Provérbios 3:9 que fala das primícias dos teus bens. Fala ali das ofertas, fala. Porque em tudo você tem que ser fiel. Em tudo tem que ser o melhor para Deus. Eu e a Maria Alice tínhamos amigas, a Joyce, que Deus já levou. E ela separava, não era Maria Alice, as melhores notas para ofertar, para dar o dízimo e a oferta na presença de Deus. Deus já levou a Joyce e ela foi um grande exemplo para nós. O dia que eu visitei a Joyce, irmãos, eu saí de lá assim, falei, eu vim para orar. Mas quem aprendeu com essa menina foi eu. Eu chorei porque a Joyce ensinava para nós tanta coisa linda e hoje ela já está no céu. Nós fomos no enterro dela, ela estava tão bonita, parecia uma boneca, né? Ela ficou de uma cor tão diferente e ela foi maquiada. Parecia a Branca de Neve no caixão, a Joyce. E ela tinha uma boquinha vermelhinha pintada, eles maquiaram e ela ficou tão linda. E eu e a Alice chegamos perto do caixão, eu falei, Alice, parece uma boneca essa menina. E ela teve assim uma vida sofrida, de enfermidade, perto de casar. Houve um câncer na vida dela, no corpo físico. Mas a Joyce foi um exemplo nessa terra, ela tirava a melhor nota, ela falava com o marido dela, ela já não enxergava mais nos últimos dias, e ela honrava o Senhor até com as melhores notas. Eu choro porque doía, nós via a Joyce naquela situação, já não enxergava mais, quando via eu e a Alice, reconhecia a voz da Alice, e ela falava assim, a melhor nota, Joel, o marido, Joel, separa aí, não quero as notas velhas não, separa dinheiro, irmãos, mas ela queria dar o melhor dela para Deus. Ela falou, separa, Joel, olha se não é as piores. As melhores notas eu quero que você põe no envelope para ofertar o meu Senhor. E era para ela estar revoltada, jovem, com câncer, mas ela tinha um amor tão grande por Deus, pelo Senhor. E ela separava as notas e o Joel, e ela falava, tá bonita as notas, eu quero as mais novas, as mais bonitas, para pôr dentro do envelope para ofertar. E isso é honrar o Senhor com as suas primícias, dos teus bens, o seu melhor, irmãos. Não dá o restinho para o Senhor, não. Nem o restinho do seu tempo. Ela teve coisas gravíssimas nos últimos dias. E nós visitávamos e saímos de lá tão edificados. Muito, louvava com a gente de um jeito tão especial. Meninas, um dia que nós fomos a primeira vez, ela fez um suco de maracujá natural e ela não enxergava mais, igreja. E ela falou para receber vocês, fez bolo. O marido, antes de ir para o trabalho, deixava tudo arrumadinho, porque ela já não enxergava mais. A casa dela tinha uma escadaria. E ela disse, subir aquela escadaria, ela tinha um filho pequeno, não sei se é Samuel, Samuel que Deus deu para ela, depois que ela foi curada, Deus deu um filho e depois ela voltou a enfermidade nela, ela tinha um sonho de ser mãe. A Joyce, ela primiciava o Senhor com o melhor. Foi aqui que o Senhor me fez lembrar dela, aqui nesse altar hoje, agora, que o Senhor me fez lembrar da Joyce, como que ela primiciava o Senhor com o melhor, não punha notas velhas no envelope, irmãos, e era dinheiro. Mas ela não queria ofertar qualquer coisa, de qualquer maneira, para o nosso Deus, não. E ela foi para a glória linda, como uma boneca. Naquele dia, né, pastor Valdeci, fomos para aquele velório com o nosso coração doído. Nós choramos muito, porque foi uma pessoa muito preciosa que foi embora. Ela deixou, bem lembrado, quando lá no velório, cantou-se um hino, que ela amava muito. Ela era professora de Libras, da igreja de onde ela era, da Batista. Ela era professora de Libras das crianças, quando ela enxergava e fazia, ela tinha saúde. E eles cantaram um hino em Libras, em homenagem a ela, os alunos dela na beirada do caixão, e tinha uma professora cantando e eles falando em Libras o louvor, e nós choramos mais ainda. O pastor dela falou, Joyce sabia para onde ia. Eu e você tem que ter certeza para onde nós vamos, por isso que aqui, na oportunidade, façamos o melhor, para sermos honrados e sentar na cadeira, na mesa, porque Joyce sabia para onde ela ia, por isso ela estava fazendo o melhor dela. Ela sabia para onde ela ia, ela sabia com quem é que ela ia viver a eternidade. O Rei dos Reis. O rei aqui exaltou Amã, mas não honrou. Ele honrou a Mordecai. O rei vai honrar a mim e a você, mas depende do meu e do seu coração, da nossa dependência nele. Tem gente que acha que não depende de Jesus, não. Tem gente que está vivendo, não, eu posso, eu sou, na soberba,
como estava ali o coração de Amã. Tira o seu melhor tempo, igreja. Vai chegar um dia que você vai querer vir para a casa do Senhor e ela vai estar fechada. Você tem que tirar o seu tempo hoje, agora. É hoje, é agora, o seu melhor é hoje, é agora. Não tem que deixar para amanhã. Amanhã, quando eu ganhar mais, eu oferto mais. Amanhã, quando eu melhorar, eu tiver tempo, eu venho para cá. Não, é hoje. É o seu melhor tempo, o seu melhor louvor. A sua melhor dedicação é para o Rei dos Reis. Vamos finalizar aqui, porque o tempo é curto. Deixa eu ver se eu já encerrei aqui nessa passagem. Quem está entendendo, diga amém. Aleluias, glória a Deus. Coloca, pastor, Romanos 12, 10, só para nós encerrarmos com esse versículo. Aleluias. Honrar ao Senhor, porque Mordecai era digno de confiança do rei. Ele denunciou uma conspiração contra o rei, por isso ele foi honrado. Ele foi fiel ao rei. Seja fiel ao Rei dos Reis, para você ser honrado. Aleluias. Glória a Deus. Romanos 12, 10 diz assim, para nós encerrarmos com esse versículo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meu Deus. Com amor fraternal. Meu Deus. Preferindo-vos honrar uns aos outros. Amai-vos cordialmente. O amor que existia entre Jonatas e Davi. O amor que existia. Ele honrou pelo esse amor que falou lá nos primeiros versículos que nós lemos. Glória a Deus, aleluias. Se coloque sobre seus pés. Se coloque sobre seus pés, aleluias. Vamos estar orando para encerrar. Já desligou? Vou estar orando, despedindo de você que está me assistindo no canal Casa Igreja. Conserte sua vida hoje. Decida obedecer hoje, ser fiel hoje. Dá tempo. Se você que ainda não foi para os caminhos do Senhor, obedeça através dessa palavra que foi dita hoje. Que brote no seu coração. Imprime-se ao Senhor com o seu melhor. Não deixa ficar velho para servir. Não deixa receber mais para ser fiel nos dias. Não deixa nada. Igual a irmã aqui, que foi um grande exemplo nessa noite. Os irmãos estavam na casa dela, falou, eu tenho um compromisso com o Rei dos Reis. E é assim, não tem ninguém mais importante que vai frequentar a sua casa que não seja o Senhor. Maria, o que fez quando o Rei dos Reis entrou? Largou tudo. Largou tudo. Então, você que está me assistindo, que o Senhor abençoe a sua vida, se reconcilie, você que está afastado. Aceite o Senhor Jesus, você que ainda não aceitou. Estenda suas mãos nessa noite, você onde quer que você estiver, no trabalho, em casa, e aceite esse Rei dos Reis como seu Salvador. E se entregue, porque muito em breve ele virá buscar a igreja, o seu lugar de honra para estar ocupado. Ocupado. Boa noite, que a paz esteja no seu coração. Fique ligado conosco. Que maravilhas tem o Senhor para nós através das mensagens. Seja edificado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus.